Gênesis capítulo 28, versículo 10. Você que pode, não tiver com criança no colo, em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé. Aleluia, meu Deus. Diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela então um travesseiro, e se deitou ali, no mesmo lugar, para dormir. E sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada, junto ao topo, atingia até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Aleluia. Alguém entendeu? A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. E em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que cumpra aquilo que eu lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: verdadeiramente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs em pé como uma coluna, e sobre o topo dela derramou o azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome então de Betel, que significa casa de Deus. Versículo 20. Jacó fez também um voto dizendo, a aliança dele aqui, se Deus for comigo nesta viagem que estou fazendo, me guardar nessa jornada que estou fazendo, me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz e em segurança até a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e tudo quanto o Senhor me concederes, certamente te darei o dízimo. Diga amém. Coloca a mão no seu coração, fala: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa para ouvir a sua voz. Fala comigo nessa noite, mas fala aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero, em nome de Jesus, amém. Toma o teu assento, glória a Deus. Espírito Santo, o Senhor sabe que eu não tenho nada para oferecer para o teu povo, mas eu sei que o Senhor tem, e como eu sempre digo, a maior segurança que eu tenho agora de abrir a minha boca e pregar essa palavra, é que nela está escrito que ela não volta vazia, e eu tenho a plena convicção de que vidas aqui hoje tomará decisões, meu Pai, e vão ver resultados esse ano nas suas vidas, como eles nunca viram antes. Espírito Santo, abre o nosso entendimento agora. Eu já quero repreender nesse lugar toda obra maligna, toda força contrária, opressão, retaliação do inferno. Demônio, ouça minha voz, não há espaço para você aqui. Você que tenta atrapalhar o entendimento e discernimento da palavra que vai ser ministrada, causando a dor de cabeça, a sonolência, o peso nas costas, é com você que eu estou falando. Vai batendo em retirada agora, vai pegando aí essa vontade de estralar o pescoço e as costas, e vai batendo em retirada, porque agora será manifesto o poder da palavra de Deus, e diante dessa palavra que é a luz, a palavra de Deus diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas jamais prevalecerá contra a luz. Sai agora, Pai, me usa e fala com teu povo, em nome de Jesus, amém. Aplauda essa presença maravilhosa do Espírito Santo.
Glória a Deus. Eu quero começar essa mensagem hoje dizendo para você que Deus, aleluia, é um Deus de alianças. Deus é um Deus de aliança. O Deus de aliança deseja fazer uma aliança com você. Olha a notícia que eu estou te dando hoje. O Deus de aliança deseja fazer uma aliança com você. Porque Deus faz alianças, irmãos, com aqueles que Ele escolhe. O Deus que criou o céu e a terra. Eu estou falando aqui do dono do ouro e da prata, o Todo-Poderoso. Ele quer fazer uma aliança comigo e com você, todos os dias. E você vê isso claramente na palavra de Deus, na Bíblia. Deus fez uma aliança com Adão, depois Deus fez uma aliança com Noé, depois fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, fez com o povo de Israel, fez uma aliança com Davi, fez uma aliança com cada um de nós, através de Jesus Cristo. Diga glória a Deus, aleluia. E Jacó, esse homem aqui, ele teve a vida dele mudada. Por quê, pastor? Por causa de uma aliança que ele decidiu fazer com Deus. E Jacó não era brincadeira não, viu? Jacó era um curva de rio. Ele não era brincadeira não. Pensa num cara torto. Pensou? Jacó era mais torto do que essa pessoa que você pensou aí agora. Para você ter uma ideia, o significado do nome de Jacó é usurpador. O que é isso, pastor? É enganador, mentiroso, manipulador, tudo que causa dor. Eu não vou nem falar que ele talvez não era pastor, porque o pastor que é pior que Jacó. E nesse momento aqui, Jacó, você conhece a história, ele estava vivendo um dos piores momentos de toda a vida dele. Ele estava fugindo do irmão dele. Sabe por quê? Porque ele aprontou um rolo lá no meio da família dele. Ó Deus falando com alguém aí. Ele aprontou um rolo lá no meio da família. Ele enganou o pai dele, ele enganou o irmão dele, e ao invés de assumir a responsabilidade do erro dele, puxar a responsabilidade para o peito, sabe o que ele fez? Ele fugiu do problema. Ele fugiu para a casa do tio dele, chamado Labão. Mas sabe o que me chama a atenção aqui, igreja, nessa mensagem, enquanto eu montava? É que não foi Jacó que procurou Deus, não. Apesar de ser todo torto aqui, foi o próprio Deus que foi ao encontro dele. E a Bíblia diz que Jacó, ele se deita então, e ele dormiu, e foi Deus que foi ao encontro dele. Deus veio até ele num sonho. Sabe o que é isso? Isso aqui para mim, pelo menos, é a graça de Deus. Isso aqui é o favor imerecido de Deus. Afinal, o que pode merecer o enganador? O que pode merecer eu e você? O que pode merecer um homem como Jacó, um fugitivo, um manipulador, um estrategista, um homem que não tinha nada? E não tinha nada mesmo, porque até ele mesmo diz aqui no texto, se o Senhor for comigo nessa viagem que eu vou fazer, e me der pão para comer, não tinha nem pão para comer. Quem está entendendo, diga amém. Não tinha nada. Ele fala, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der roupa para vestir, não tinha nem roupa para vestir. E pasme você, Jacó não tinha nem lugar para dormir. Eu estou falando de alguém que não tinha nenhum travesseiro, porque está escrito aqui no texto, que ele pega uma pedra, e ele coloca a cabeça para fazer de travesseiro. Olha para cá, entenda o que Deus está falando com você essa noite. Esse homem aqui, ele não tem pão para comer, não tem roupa para vestir, não tem travesseiro para inclinar sua cabeça e dormir, está jurado de morte, meu Deus, fugitivo, e Deus ainda está interessado no cara. Diga assim, esse Deus é maravilhoso. Ah, meu Deus. Então eu quero começar essa mensagem dizendo para você hoje, que não importa a situação que você se encontre, é isso mesmo, não importa de onde você veio, quais eram os seus contatos do passado, o que você fez no passado, quanto você tem, ah meu Deus do céu, quanto você tem ou deixa de ter, não importa nem o que você fez do teu passado, ou até horas atrás, antes de você entrar por aquela porta ali hoje. Para Deus só importa, sabe o que? O que você vai fazer a partir dessa palavra hoje. É isso que interessa para Deus, meu irmão.
o que importa na verdade não é o nosso passado. O que importa, e você precisa entender isso, é que Deus tem planos para realizar na tua vida, independente do que aconteceu até agora. Sabe o que esse texto ensina para nós aqui? Que independente da situação ou algo que alguém tenha vivido, não existe nada, nem ninguém nesse mundo que a graça maravilhosa do Senhor não possa alcançar. Pastor, mas até aquela ovelha lá no meio da minha... Até lá, irmão, até lá. É por isso que nós devemos amar a todos da mesma forma. Devemos amar o ladrão, devemos amar o traficante, devemos amar a prostituta, devemos amar... É isso aí também. Deve amar também. Quem está entendendo, diga amém. Você sabe qual que é a diferença entre eu, você e o traficante que está ali na esquina agora vendendo droga? É que nós já conhecemos a verdade, e eles ainda não conheceram. Porque talvez, aleluia, o dia que conhecer, Deus vai levantar eles como um instrumento que vai salvar a gente até no meio da tua família ainda. Oh, aleluia. E a segunda pergunta que fica na nossa mente é: por que Deus escolhe esse tipo de pessoa, pastor? Eu estou na igreja desde criança, e às vezes eu vejo alguém chegar tudo torto como Jacó, e Deus já está usando. Por que Deus escolhe esse tipo de pessoa? Talvez a resposta esteja aqui, ó, 1 Coríntios 1:27. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Diga glória a Deus. No livro de Salmos diz também que Deus, ele pega o pobre, ele levanta o pobre do pó e do montouro, levanta um necessitado para fazer ele sentar entre os príncipes. Ah, meu Deus. E para que isso? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Por isso que o nome de Deus é glorificado, porque Ele pega uma pessoa improvável, assim como eu era uma pessoa improvável. Ele pega uma pessoa improvável e faz ser alguém referência. Não que eu seja referência para alguém, mas é isso que Deus faz. E tem mais, Ele não faz só isso não. Ele faz a pessoa ainda se assentar entre os príncipes. Não, eu estou pregando para alguém, você não entendeu. Eu estou pregando para alguém que está aqui hoje, que talvez você, em alguma área da sua vida, você se considere o menor. Você se julga ser pequeno nessa área, mas Deus coloca Deus coloca uma palavra na minha boca hoje, para liberar para a sua vida, que se você crer e receber essa palavra, o menor será o maior naquela casa ainda, o menor será o maior naquela empresa ainda, o menor aqui nesse ministério será o maior ainda. Coloque isso no teu coração, meu irmão. O que Deus tem para você não tem para o outro. Jacó, ele estava numa situação aqui difícil, sabe? Quando Deus se manifestou para ele, aliás, eu acho que todos nós, né? Foi no momento mais difícil, se não a grande maioria, foi no momento mais difícil da nossa vida que Deus, ele vem, ele se revela para nós. E ele mesmo disse, Jacó disse: eu vi o Senhor. E tem mais, ele fala o quê? Eu não sabia, mas ele estava nesse lugar. Você não sabia, mas Deus já estava do seu lado há muito tempo. Aleluia. E talvez você não consiga ver hoje aqui, talvez você não consiga ver um anjo, talvez você não consiga sentir, mas a verdade é que Deus está aqui hoje, e Ele deseja fazer uma aliança com você. Quando Jacó viu Deus, no versículo 20, sabe o que ele fez? Ele fez um compromisso, na mesma hora ele fez uma aliança. Escuta o que eu vou te falar aqui. Algumas pessoas entendem claramente quando Deus fala com elas, mas sabe o que acontece? Elas se fazem de desentendidas. Todos nós sabemos quando é Deus que está falando com a gente, só que muitas vezes a gente se faz de desentendido. Elas ouvem Deus falar, mas elas fingem que não é com elas, elas fingem que não estão ouvindo, elas fingem que aquilo não está fazendo sentido para elas. Aqui não tem ninguém assim não, mas em alguns lugares tem. Jacó era um corrupto, ele tinha um monte de defeito, mas quando ele viu Deus, ah meu Deus, quando Deus se revelou a ele, melhor dizendo,
Ele não se fez de desentendido. Sabe o que ele fez? Ele fez foi um compromisso. Ele fez uma aliança com Deus. Escute isso, se Deus se revelar a você hoje aqui através dessa palavra, não se faça de desentendido não. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, está escrito na palavra. Mas ao invés de fingir que não é com você que Deus está falando, Deus está falando, faça uma aliança comigo, porque o meu desejo, aleluia, é abençoar você, te dar um ano diferente. Esse é o grande problema das pessoas hoje, igreja. Deus vai até elas, Deus se revela a elas, mas as pessoas se fazem de desentendidas. Deus usa uma pessoa lá no meio da família para corrigir, para apontar, está errado, tá, mas finge, o orgulho não deixa. Profeta de casa não tem honra, não é? Finge que não está ouvindo, finge que não é Deus que está falando. Mas aí então Deus muda a maneira de comunicação. Deus fala, já que não quer entender, está achando que eu vou descer aí num raio de luz? Eu estou usando pessoas do seu lado para falar com você há muito tempo. Faz uma aliança, tenha compromisso firme comigo. Mas você não entende que eu estou usando as pessoas. E aí Deus fala, já sei, vou mudar a maneira de comunicação. Vou parar de usar as pessoas da família. Vou parar de usar os amigos. Sabe o que eu vou fazer? Vou começar a usar a circunstância. Vou começar a mandar um vento, uma tempestade. Porque quem sabe na hora do desespero, que vê que vai afundar, clama a mim, mestre, aí vai lembrar de mim, não é? Quem está entendendo, diga amém. Mas Jacó, além de não se fazer desentendido, igreja, ele fez uma aliança, olha lá, versículo 20 e 21, e ele fala, se o Senhor for comigo, me guardar nessa viagem que estou fazendo, me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em segurança para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se o Senhor me abençoar, parece uma barganha, né? Mas é algo que Deus ama isso. Se o Senhor me abençoar, eu vou te obedecer. É isso que ele está dizendo. Então o primeiro pilar, anote isso, o primeiro pilar da aliança de Jacó com Deus, e deve ser a nossa, é a obediência. Eu vou te dar 3 pilares aqui hoje que vai mudar a tua vida. E o primeiro deles é essa, obediência. Escute isso. A obediência, sabe o que ela vai fazer? Ela vai trazer a direção de Deus na sua vida, em tudo que você for fazer. Não, escreve isso que eu estou te falando. Se você é obediente a Deus, o próprio Deus, Ele nunca permitirá você ser passado para trás ou enganado por alguém. O Júnior pregou isso aqui no dia que ele falou sobre a área espiritual, porque quem obedece a Deus é um homem ou uma mulher espiritual. E ele leu um versículo, né, não lembro tá agora, mas ele leu o versículo que o homem espiritual, ninguém discerne ele, mas ele discerne tudo. Você está ali, a pessoa está querendo te enrolar, está querendo te esconder algo, enquanto ela está falando, se você é obediente a Deus, o Espírito Santo fala, se liga que está errado, sai fora disso aí que não é para você, não entra nessa porta. Quem está entendendo? Espiritual. Quem vive em obediência tem a direção de Deus. Você quer ver uma coisa? Se uma pessoa ela está sem direção numa situação e ela não sabe o que fazer diante da situação, provavelmente essa é uma pessoa que ela tem dificuldade de obedecer a Deus. Porque quem obedece a Deus sempre sabe o que fazer, sempre sabe como deve agir. A obediência traz a direção de Deus na sua vida. A obediência ela traz a convicção no seu coração. Aleluia. E o que é isso, pastor Danilo? A convicção é a certeza de Deus, a certeza. Você sabe o que quer e você sabe o que deve ser feito para você alcançar o que você quer. Tem gente que, eu vou falar uma coisa para você, tem gente que ora, irmão, eu vejo algumas pessoas orar, dá até uma inveja santa na gente. Você ficou, eu falei, meu Deus, tem inveja santa? Existe isso? Não, né? Então é inveja mesmo, meu Deus, me cura. Não, tem gente que nasceu para orar, irmão. O dom da pessoa é orar. Você vê a pessoa orar e você fala, meu Deus, que unção é essa? Tem uns irmãos que têm uns dons espirituais que todos nós devemos buscar. A Bíblia fala, mas infelizmente não é todos nós que temos. Tem gente que vê anjo, assim como eu estou vendo você aqui agora. É verdade, não duvide disso não.
Eu particularmente eu não vejo nada, mas de verdade, o que eu não consigo entender, às vezes até na vida dessas pessoas mesmo, que tem os dons nesse nível, sabe o que não entra na minha cabeça? A pessoa tem os dons de Deus, uma unção fora do normal, sobrenatural, tem visão aberta, tem revelação de Deus, vê anjo, conversa com anjo, mas você vai olhar para a vida da pessoa, está toda arrebentada. Você vai olhar para a vida da pessoa, está cheia de vergonha, está tudo enrolado. Por que isso, pastor? É isso que eu quero que você entenda aqui hoje, essa é a chave. Sabe por que acontece isso? Porque tem unção, tem dom de Deus, aí não tem obediência a Deus, não obedece a Deus, e aí então fica sem direção, apesar de ter a faca e o queijo na mão, a pessoa não sabe o que fazer. Sabe, não adianta de nada, igreja, você ter unção, ter dons espirituais, prosperidade na sua vida, e se você não tiver obediência a Deus, o diabo vai ficar rindo na sua cara, porque sem direção ele vai entrar na sua vida e você vai perder os dons, ou você não perde porque é irrevogável, mas você vai perder a sua prosperidade, você vai perder tudo que você tem. Quem está entendendo, diga amém. Dá um glória a Deus aí. Você quer ver uma coisa? Eu não tenho nada contra profeta não, mesmo porque eu sou usado por Deus nessa área, principalmente, Deus me revela muitas coisas, e principalmente quando eu estou orando para alguém, quando eu imponho as mãos, eu estou orando, ali parece que Deus vai desenrolando o rolo assim. Não tenho nada contra profeta, mas pode prestar atenção no que eu vou te falar aqui. A maioria dos profetas, pelo menos a maioria, a grande maioria hoje em dia, tem a vida toda enrolada, tem a vida cheia de tribulação, vive fazendo rolo, vive fazendo confusão. É difícil você ver um profeta hoje que tem uma vida totalmente equilibrada. Isso é ruim para a pessoa, sabe por quê? Porque se ela não tiver equilíbrio e viver aquilo que ela fala, ela nunca terá credibilidade. E ainda vai ficar passando aquela mensagem do tipo, olha, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Quem está entendendo? Então o primeiro pilar da aliança de Jacó com Deus aqui foi a obediência. Ele disse, se Deus me abençoar, eu vou ser seu servo e Ele será o meu Senhor, aleluia. Aí eu pergunto para você, Deus, Jesus é o teu Senhor? Deus é o teu Senhor? Jesus disse para os discípulos lá em Lucas capítulo 6 versículo 46, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Por que você vive falando para todo mundo aí fora que é meu servo, que é minha serva, que eu sou seu Senhor, mas você não me obedece? Quando eu dou uma direção, você não cumpre. Como você tem coragem de dizer que eu sou o seu Senhor? Olha, meu irmão, se você sair daqui hoje entendendo essa verdade que eu estou tentando colocar no seu coração, claro que com a ajuda do Espírito Santo, a tua vida, entenda isso, a tua vida, o teu ministério, os teus negócios, todas as áreas da sua vida terão grandes resultados esse ano. Você vai viver uma nova história em 2022. Mas tem coisa que Deus não faz, que depende de você. Por isso que Ele é Deus, Ele só faz aquilo que não depende dEle fazer. O que não depende de você, fica tranquilo, impossível Ele faz. Foi falado aqui hoje. Mas o que é da tua parte, da tua alçada fazer, não espere, porque Deus não vai fazer. Que é o compromisso, que é a aliança, que é obedecer. O profeta Elias, por exemplo, ele estava na presença de Deus e Deus dá uma ordem para ele, manda que ele fosse falar contra, olha, redobra a tua atenção aqui. Deus manda o profeta Elias falar contra o rei Acabe. E como Elias era obediente a Deus, ele foi lá e sabe o que ele fez? Ele falou contra o rei Acabe. Presta atenção, você acha que era normal? Você acha que era fácil falar contra um rei? Principalmente naquela época, a pessoa corria o risco de perder a cabeça. Falar contra o rei, meu Deus. Falar contra o rei não era como você falar mal do Lula, não. Do Bolsonaro. Quem está entendendo, diga amém. Mas Elias foi lá, ele obedeceu e ele falou contra o rei Acabe do jeito que Deus mandou. Sabe por quê? Porque Elias estava decidido a obedecer a Deus.
Quando Elias, aqui está a revelação. Quando Elias, ele obedeceu a Deus, ele falou contra o rei Acabe, logo em seguida, sabe o que aconteceu? Deus deu uma direção para Elias. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Porque Deus, ele sempre tem uma direção para aqueles que obedecem. Quando ele cumpre a direção de Deus, Deus dá uma direção para eles. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 3. Ele obedeceu, Deus chegou nele e falou: agora saia daqui. Aleluia. Vá para o leste, esconda-te perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber. E eu mandei que os corvos levem comida para você ali. E Elias obedeceu a ordem do Senhor. Versículo 6. E ele bebia a água do riacho. Os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes para ele. Diga amém por isso. Não, presta atenção nesse cenário aqui. Entra na história comigo, irmão. O país inteiro está em crise aqui há 3 anos e meio. Aleluia. Não chovia em Israel. Uma seca terrível, mas Elias não está em crise. Você está entendendo? Porque quem obedece a Deus, a crise não alcança. Ele não está em crise, pelo contrário, ele está ao lado de um riacho, no meio de uma seca terrível no país inteiro, e ele está bebendo água fresca todos os dias, direto do riacho. E todas as manhãs e todas as tardes, 2 vezes por dia, os corvos iam lá levar pão e carne para ele. 2 vezes por dia Deus mandava os corvos lá. Pense nisso, Corvos Express, iFood Corvos, 2 vezes por dia. E se você não sabe, a carne é o alimento principal do corvo, que é uma espécie de urubu. O país inteiro está em crise, numa seca terrível. E de onde vinha aquela carne? Pense comigo, entra na história. Fala a verdade, irmão. Provavelmente vinha, sabe da onde? Da mesa do rei Acabe, aquele que queria matar Elias. Vinha da mesa dele, porque o único que tinha comida boa naquela época de crise, de seca, pelo poder que tinha, era o rei Acabe. Aí eu fico imaginando aqui, o rei quer matar Elias, mas provavelmente Deus manda os corvos ir lá no palácio todo dia, de manhã e de tarde, entrar talvez pela janela do palácio, pegar a comida e levar até o servo dele. Ah, meu Deus, a mesa estava posta, alguém dá uma marcada, o corvo vem, pega a carne e leva para o servo do Senhor. Sabe o que significa o corvo aqui? Vou te entregar a revelação agora. Os corvos representam o ímpio, aquele que não está nem aí para a necessidade do outro, aquele que não liga para a necessidade do próximo. E aqui que está o mistério de Deus. Deus poderia ter mandado uma pomba, sim ou não? Deus poderia ter mandado um gavião, sim ou não? Deus poderia ter mandado uma águia, sim ou não? Mas Deus pensou: eu vou mandar um corvo. Por que um corvo, Senhor? Porque o corvo, vai dizer lá no livro de Jó, que ele não alimenta nem os filhotes dele. Mas é como se Deus estivesse falando assim: você pode até não fazer caso para a sua própria família, mas o meu servo você vai alimentar. O meu servo você vai alimentar, você vai favorecer, aleluia. E Deus pensou: através disso eu vou mostrar para o meu servo que eu sou na vida dele. Quando eu mando, até o ímpio tem que obedecer. Meu Deus, deixa eu ser profeta na sua vida. Esse ano de 2022, Deus, Ele usará pessoas que você jamais poderia imaginar que pudesse te abençoar, mas Ele vai usar essas pessoas para favorecer você. Só para você saber que Ele é Deus na sua vida. E quando isso acontecer, não esqueça de glorificar o nome do seu Deus de aliança. Primeiro pilar, obediência. Segundo, Gênesis 28, versículo 22. E a pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus. Só até aí. E a pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus. Jacó agora ele tem um desejo de construir uma casa para Deus. Pega a revelação aqui. Deus se revelou a ele. A Bíblia
diz que Jacó viu anjos subindo e descendo naquelas escadas, e no topo da escada estava a glória de Deus. Jacó contemplou a presença de Deus, e agora, porque ele viu a glória de Deus, ele quer construir uma casa para Deus. Mas é aqui que está o mistério. Lá no livro de Atos, você sabe que vai dizer que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas Ele habita em templos feitos pelas próprias mãos dEle. Você não entendeu? Você é o templo de Deus, e Deus está falando: construa uma casa, porque eu quero morar aí. Prepara um ambiente, meu Deus, porque eu quero habitar aí. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vou mostrar para você que você é o templo de Deus. Aqui ó, certamente vocês sabem que são o templo de Deus, então cuidado, olha, veja bem o que você está fazendo com o teu corpo. Vocês sabem que são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo, e vocês são o templo de Deus. O que Jacó está dizendo aqui então, aplicando para nós aqui nos dias de hoje: e a pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus. Ele está dizendo simplesmente: Senhor, eu vou me santificar esse ano. Por quê? Porque eu quero que o teu Espírito Santo habite em mim. É isso que ele está dizendo. Primeiro pilar, a obediência. Por quê, pastor? Porque a obediência de Deus vai trazer o quê? A direção para a minha vida. Diga comigo: a obediência traz a direção de Deus. Segundo pilar, a santificação. A santificação vai trazer o quê? A presença dele para dentro de mim. Imagina você com a direção de Deus e a presença de Deus 24 horas com você. Quer mais de Deus? Quer sentir mais de Deus? Se santifique. Deus está falando comigo e com você hoje. Como Ele disse para o povo de Israel: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Santifica a tua mente, santifica os teus olhos, a tua boca, santifica a tua mão. Se esvazie, olha Deus falando com alguém, se esvazie daquilo que você está cheio, vai, para você ser cheio daquilo que você está vazio, e acha que tem. Meu Deus, disse o escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Preste atenção, não estou falando que você tem que ter asa nas suas costas, voar como um anjo, não é isso. Estou falando para você que sem a santificação, sem a separação do mundo, é isso aqui ó, sem a separação do mundo não tem a presença. E não se engane quanto a isso, sem santificação ninguém verá a Deus, está escrito. E por que eu estou dizendo isso para vocês, igreja? E para mim ao mesmo tempo, que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Algumas pessoas estão com a mente cauterizada a respeito do seu pecado. Talvez não seja o teu caso, mas muitas pessoas estão brincando com coisa séria. Como eu sempre dou aquele exemplo do peixe aqui, tem gente, muitas visitas hoje, o público é rotativo, talvez você precise ouvir isso. Você sabe que peixe grande você não tira de uma vez só da água. Por quê? Porque senão a linha arrebenta. Você tem que cansar o peixe, é exatamente assim que o inimigo faz. Entenda o que Deus está falando com você. Tem pessoas que estão praticando o pecado, por quê? Porque elas acham que estão livres. Elas acham que está tudo certo. Mentira, não está. O anzol ó, já passou na boca, meu Deus. O anzol já está passado, já está fisgado. E o diabo, ele só está cansando a pessoa, esperando o momento certo para arrancar tudo que ela tem, para envergonhar, para humilhar. Mas Deus te ama tanto que Ele trouxe você aqui hoje para arrancar a escama dos seus olhos, para mostrar para você que Ele ainda fala, que Ele ainda revela, que os olhos dEle continuam estando sempre no mesmo lugar. Aonde você estiver, os olhos deles estão. Oh, aleluia. Sem a santificação Deus não opera. Sem a santificação não tem presença. Sem santificação, desculpa, mas eu preciso pregar a verdade para você. Sem santificação, você não vai ver Deus agindo na sua vida, fazendo aquilo que Ele disse que vai fazer.
na sua família, no teu casamento, no teu ministério, nos teus negócios, mas tem uma parte que é sua. Olha o que diz em Eclesiastes 9:8, que as suas vestes sejam sempre brancas, para que nunca falte o óleo, a unção de Deus sobre a sua cabeça. Que as suas vestes sejam sempre brancas, para que nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Enquanto você estiver em santidade, aqui está dizendo isso, que enquanto você tentar lutar, fazer o seu melhor para tentar viver separado do mundo, enquanto você estiver em santidade, não vai faltar unção de Deus sobre a tua vida, não vai faltar direção, não vai faltar poder de Deus, não vai faltar autoridade, não vai faltar as bênçãos do Senhor, mas as suas vestes precisam estar brancas. Tem momento melhor para você limpar suas vestes do que o começo de um ano? Temos um batismo agora, ó. Você que não é batizado ainda, está esperando o quê? Primeiro que é um mandamento bíblico, Jesus disse: todo aquele que crer e batizar será salvo, aquele que não crer, ou seja, que não batizar, já está condenado. Dia 30 agora, último domingo do mês, nós temos um batismo nas águas, várias pessoas já deram os nomes, você precisa limpar as suas vestes. Meu Deus, Deus quer derramar o poder, a autoridade, os dons. Deus quer mudar a sua história, te dar um ano diferente. Mas como que Ele vai derramar o óleo sobre a cabeça se a veste não está branca? Eu sempre digo para os irmãos: batizou, ficha limpa, fardo mais leve, a caminhada vai ficar muito mais fácil. Aleluia. Terceiro e último pilar da aliança de Jacó, versículo 22, parte B do versículo: e de tudo o que me concederes, o Senhor, certamente te darei o dízimo. Diga amém. Jacó aqui está dizendo o seguinte: eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou obedecer a Deus para que eu tenha a direção de Deus. Aleluia. Eu vou me santificar para que a presença de Deus habite em mim 24 horas. E eu vou ser fiel a Deus, porque eu quero desfrutar da prosperidade de Deus. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor pode me abençoar muito, porque eu serei fiel ao Senhor. Se o Senhor for comigo nessa viagem que estou fazendo, me prover de comida e roupa, me trazendo em segurança até a casa do meu pai, certamente lhe darei o dízimo de tudo aquilo quanto o Senhor colocar nas minhas mãos. Sabe, a fidelidade de Deus trará a prosperidade dele sobre a sua vida e sobre os seus negócios. Você precisa entender isso. Eu quero dizer algo para você aqui muito profundo, escute isso. Deus está precisando de sócios na terra. Essa é a verdade. Deus está precisando de sócios na terra. Quem quer ser sócio de Deus, diga amém. Você não é bobo não, hein? Você é inteligente demais. Sabe por quê? Ele é dono do ouro e da prata. Quem não quer ser sócio de Deus? E a Bíblia diz que segundo as riquezas dele, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Sabe como? Em glória. Como não querer ser sócio de Deus? Você pode ser sócio de pessoas e continuar passando raiva o dia todo. Ou você pode ser sócio de Deus e viver em paz, desfrutando do bom e do melhor nessa terra. Aleluia. Deus precisa de sócios. Como assim, pastor Danilo? É simples, como eu sempre falo para os irmãos: você cuida das coisas de Deus e Deus cuida das suas coisas, meu irmão. Aleluia. Eu sei que você é inteligente, por isso eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você tem R$1 milhão? Eu achei que era só 3 que tinha. Essa igreja é próspera, hein? Pense comigo, imagina, você tem R$1 milhão. Amém? Agora fala a verdade, você com esse dinheiro na mão, você faria uma sociedade? O Fernandinho Beiramar? O Marcola? Não? Mas por quê? Por quê? É inimigo de Deus. E aí por que então? Você não faz a sociedade porque você acha que Ele vai te deixar na mão quando você mais precisar. É isso ou não é? É pelo mesmo motivo que Deus não faz sociedade com muitas pessoas. É exatamente pelo mesmo motivo que Deus não prospera muitas pessoas. É por isso que Deus não coloca muito dinheiro na mão de todos, de muita gente. Deus abençoa e prospera aqueles que Ele sabe que vai poder contar. Essa é a verdade, igreja.
Não adianta a gente querer entender por que dá certo para o outro, não dá certo para mim. Olhe para nós, vamos analisar a nossa vida. Alguns, eu preciso pregar a verdade para você, não é todos que terão muito. Alguns nunca serão muito prósperos, ao menos que mude o conceito e o coração hoje. Entenda o que Deus está falando aqui. Por quê? Porque Deus conhece o coração da pessoa. A Bíblia diz que Deus sonda o coração, e Ele já sabe que na primeira oportunidade, se Ele colocar muito na mão daquela pessoa, ela vai virar as costas e vai embora. Quando Deus precisar dela, para a obra dela, ela vai virar as costas e deixar a obra na mão do pastor. Você sabia que essa obra aqui, a responsabilidade não é só do pastor? A responsabilidade é nossa. Essa obra é nossa. Amém? A obra é de Deus, claro, mas através da nossa vida é que ela está com as portas abertas, através da sua vida. E Deus não vai descer aqui para suprir as necessidades da obra. Sabe como funciona? Você precisa aprender a verdade hoje. Ele vai abençoar muito alguns de vocês aqui, para que através da sua vida a obra dele seja abençoada. É assim que Deus trabalha. Por isso que algumas pessoas são mais abençoadas financeiramente do que outras. Porque enquanto algumas pessoas têm o coração endurecido para isso, outras já têm o coração desprendido para as coisas de Deus. Outras já têm o prazer de cuidar das coisas de Deus. E essa pessoa, com certeza, ela chama a atenção de Deus, sabe? Ela tem uma atenção especial de Deus. Tem diferença na vida dela. E não sou eu que estou falando, é a palavra que diz. Coloque para mim Malaquias 3,18. Tem que haver diferença. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Está escrito. Vai lá para o versículo 10. E é Deus que fala, não é pastor, não é líder religioso, é Deus que fala. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para com objetivo. Para que haja mantimento, alimento espiritual. Para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova depois disso. Diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui, o exército fala de guerra. Essa guerra financeira que você está enfrentando, que nunca passa. O Senhor está falando, se você me obedecer, eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu tenho o poder de parar a guerra a hora que eu quiser. E Ele manda você trazer o dízimo à casa do tesouro. E depois Ele fala o quê? Façam prova de mim. Depois você pode fazer prova de mim. Você vai ver se eu não vou abrir as janelas do céu e não vou derramar sobre você bênção sem medida. Palavra, simplesmente palavra. O segredo da prosperidade está aqui. Se você não está disposto a investir nas coisas de Deus, Deus, Ele ainda não encontrou em você, Ele não viu em você alguém que Ele possa prosperar muito. Porque quando Deus vê o desprendimento no coração da pessoa, Ele olha e fala, meu Deus, ali eu posso pôr muito. Porque quanto mais eu pôr, mais a minha obra vai crescer, mais almas vão ser alcançadas. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, a prosperidade de Deus, ela vem com um propósito, com um objetivo até as suas mãos. Qual que é, pastor Danilo? Primeiro, para que a obra dele seja sustentada na terra. Deus não precisa do nosso dinheiro, diga amém. Ele não precisa, mas a obra dele precisa, porque a obra é uma obra terrena. E segundo, para quê? Para que as almas perdidas sejam alcançadas e muito bem recebidas quando elas chegarem aqui. Terceiro, para que a necessidade do reino seja suprida. Deixa eu finalizar essa mensagem, olha aqui para mim. Talvez você está me ouvindo pregar aqui hoje, aleluia, sobre os pilares da aliança com Deus. E você deve estar pensando, pastor, mas eu já obedeço, eu já me santifico. E tem mais, eu já sou fiel. Mas eu vim aqui essa noite dizer para você que essa aliança, ela não se sustenta se você não tiver esses 3 tripés alinhados na sua vida. É exatamente isso aqui que eu estou falando para você hoje, ó. Obediência, santificação e fidelidade. Qualquer um desses 3 que eu tirar aqui, o que vai acontecer, Júnior? Vai cair. Os 3 e um soma com o outro. Eu vou te explicar isso claramente agora e você vai entender isso claramente. Esses 3 pilares precisam estar firmes, porque um completa o outro. Eu vou provar isso para você. Analise hoje, veja aí, qual é desses 3 pilares. Veja bem,
obediência, santificação e fidelidade. Qual desses 3 pilares você precisa ajustar hoje? Porque, irmão, vamos falar a verdade? Chega de ficar caindo. Fortaleça hoje a base desse tripé aí que está faltando, e seja tremendamente abençoado. A Bíblia diz que todo edifício, quando bem ajustado, cresce. Ajusta hoje, o Senhor está querendo fazer você crescer. Entenda o que Deus está dizendo aqui, ó. Se você me obedecer, você terá a minha direção. Se você for fiel, você terá prosperidade. Mas você quer ver como um completa o outro? Mas se você não buscar a santidade, não vai adiantar nada você ter a direção, e não vai adiantar você ter a prosperidade. Se você não tiver a santidade, sabe o que vai acontecer? O diabo vai entrar na sua vida, ele vai derrubar você, e você não vai sustentar a direção de Deus e a prosperidade. Você está entendendo? E vamos pensar também, eu quero mostrar para você dos 3 jeitos, que um completa o outro. Vamos pensar então que você é fiel a Deus, porque você é fiel, você é próspero, você tem a prosperidade. Aí você busca a santidade, porque você busca a santidade, então você também, além de próspero, você tem a presença de Deus. Mas você não obedece a Deus. E se você não obedece a Deus, então você não tem a direção de Deus. Ou seja, se você não tem a direção de Deus, você vai pegar caminhos errados, vai perder a presença de Deus e vai perder a prosperidade. Quem está entendendo, diga amém. Agora vamos inverter aqui, o último jeito, para você ver como que um completa o outro. Suponhamos que você busca a santidade, e porque você busca a santidade, você tem a presença de Deus. Diga presença. Você tem a presença, você busca a santidade, você busca, você pula, você sapateia, você fala em línguas, você tem dons espirituais, e você também tem a direção de Deus, porque você obedece a Deus, mas você não é fiel. O que vai acontecer? Tudo isso não vai adiantar nada, sabe por quê? Você não vai suportar o dilema de ser uma pessoa cheia da presença, de ser obediente a Deus, ter a direção de Deus, e mesmo assim viver no aperto financeiro. O diabo vai começar a agir na tua mente, e ele vai ficar falando na tua mente, daqui a pouco você está pensando, peraí Senhor, que a maioria faz isso. Como assim? Eu sinto a tua presença, eu busco santidade, eu revelo as coisas, eu tenho dons espirituais, eu vejo o mundo espiritual, eu tenho visão aberta, eu obedeço o Senhor em tudo, ou quase tudo. Eu oro, eu jejuo, mas a minha vida financeira vive amarrada. Sim ou não? Está difícil até para pagar as contas de casa, Senhor. Aí o diabo vai falar na tua mente, que Deus é esse que você serve? Porque eu atendo gente o dia inteiro, e é isso que o diabo fala. A pessoa é sincera, pelo menos, pastor, não sei, o diabo fica falando na minha mente, que Deus é esse que eu sirvo? O diabo fica falando, olha o teu vizinho, ele tem a vida toda torta, não vai na igreja, e olha a vida boa que ele tem. Que Deus é esse? Por que acontece isso? Sabe por quê? Porque a pessoa que não é fiel, irmão, o problema não está com Deus, não está na palavra. Você leu aqui a promessa de Deus, mas não vai concretizar a promessa se a gente não fizer aquela parte que é nossa. E veja bem, hein? Redobra a tua atenção aqui. Você sabe muito bem a igreja que você está, e muito bem o pastor que você tem. Eu não estou pregando uma mensagem sobre prosperidade para você aqui hoje. A prosperidade, mesmo porque isso nem é o foco da nossa igreja, você sabe disso. Entenda isso, a prosperidade é apenas aqui, ela está inserida nessa mensagem como um dos pilares principais que eu estou pregando, para que você tenha um ano diferenciado na tua vida. Eu estou te dando aqui chaves importantíssimas, para que a bênção de Deus seja permanente na tua vida. Tem que ter compromisso. Se não tiver compromisso, irmão, a pessoa acaba trocando o dono da bênção pela bênção. Quantas pessoas você conhece, talvez você não se enquadre nisso, mas muitas pessoas vêm para a igreja buscar Deus por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele pode dar, e não por aquilo que Ele é. Jacó fez uma aliança com Deus, estou finalizando aqui, ó. Ele fez uma aliança com Deus, e Deus fez uma aliança com Jacó também. Vamos ver o resultado? Não tinha nada. Vamos lá, Gênesis 30, do 28 pula para o 30, versículo 43, porque ele fez aliança, vamos lá? E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Olha aqui para mim, como é que ele estava antes?
Esse rapaz aqui, ele não tinha nem travesseiro para colocar a cabeça. Lembra do início da mensagem? Não tinha pão para comer, não tinha roupa para vestir, estava fugitivo, jurado de morte. Mas entenda isso, quem sabe você não entrou por aquela porta ali hoje, se sentindo menor, como eu falei no início da mensagem, mas Deus está falando com você. Eu não tenho prazer nesse sofrimento, eu quero mudar a sua história, a sua realidade. Você talvez não tenha nada para me oferecer hoje, eu sei disso, o Senhor está falando, mas eu tenho para te oferecer, diz o Senhor. Você talvez não tenha, mas eu tenho. Eu quero te oferecer muitas coisas, eu quero mudar a tua vida, a tua realidade nesse ano. Eu quero te abençoar de forma sobrenatural. Eu quero andar com você 24 horas, lado a lado, te dando direções daquilo que você deve fazer ou deixar de fazer. Ei, uma aliança com Deus mudará tudo na sua vida. Uma aliança com Deus mudou a minha vida. Uma aliança com Deus mudou a vida de muitos que estão aqui. Uma aliança com Deus mudou totalmente a vida e a história desse homem chamado Jacó. E depois da aliança que ele fez, sabe o que aconteceu? Ele teve até um encontro com Deus. Faz uma aliança para valer com Deus hoje, e você vai ver como que as coisas vão mudar na sua vida, irmão. Decida obedecer a palavra hoje, a partir de hoje. Para quê? Para que você tenha direção em tudo que você for fazer. Decida se santificar a partir de hoje. Para quê? Para que a presença de Deus esteja com você aonde você estiver. E decida hoje tomar a decisão de ser fiel a Deus hoje, e começar então a desfrutar da prosperidade que Ele tem para a sua vida. Para com esse negócio, Deus trouxe alguém aqui hoje para você ouvir isso. Para com esse negócio de querer buscar Deus, pegar firme, ser fiel, fazer propósito, somente quando as coisas apertas. Eu não sou bombeiro para ficar apagando incêndio. É isso que Deus está falando aqui no meu coração. Faça um teste. Não é o pastor que está te falando, você leu comigo aqui hoje. Faz um teste do que ele está falando, como eu falo para os irmãos. Durante 3 meses, pega um envelope, seja um dizimista durante 3 meses, fielmente. O que você pegar, tira a 10ª parte, faz o que a Bíblia fala, devolve na obra de Deus e no altar. Se a tua vida não mudar em 3 meses, você não precisa ofertar nunca mais, nem dizimar, pelo menos aqui nessa igreja. Todos que fizeram esse teste, começa até a chorar toda vez que eu falo. Todos que fizeram esse teste aqui, nunca mais pararam de dizimar. Porque é Ele que manda fazer prova dele, então faça. Jacó fez uma aliança com Deus, teve um encontro com Deus, sabe por quê? Porque Deus é um Deus de aliança, e esse Deus está querendo fazer uma aliança com você hoje. Jacó encontrou com Deus, e Deus por intermédio de um anjo, o que aconteceu? Está lá na briga, ó Deus falando com alguém, e o anjo vem e toca na juntura da coxa dele. Por que Deus tocou aqui, ó? Porque naquele momento, a coxa dele ali, era o centro da sustentação dele. E Deus está falando através da minha vida com alguém aqui hoje, qual é o centro da sua sustentação, hein? O que você acha que está te sustentando? Você não sabe que sou eu, não? Qual é o centro da tua sustentação? É o cargo que você tem, é o dinheiro que você tem, é a posição que você está. Eu toco, hein? Eu toco, ó, e deixo a marca. Jacó nunca mais andou, depois daquele encontro ele nunca mais andou como ele andava antes. Deus está falando com alguém aqui agora. Se você fizer uma aliança comigo, a partir de hoje, você nunca mais vai andar como você andava antes. Eu vou fazer você andar de forma diferente, eu vou te abençoar, aleluia. Irmão, se tem alguém que quer que você vá bem em tudo nessa vida, esse alguém é Deus. Faça uma aliança com Deus hoje. Primeiro, para você não esquecer, ó, obedeça a Deus para que você tenha direção. Se santifique para que você tenha presença. E seja fiel a Deus para que você tenha prosperidade. Quero te dar uma oportunidade nesse momento. Fique de pé no seu lugar. Eu quero 3 classes de pessoa aqui na frente hoje. Você vai encostar bem no altar ali, vai dar espaço para as pessoas. Eu não sei qual é desse pilar aqui que você está precisando ajustar hoje, para o tripé não cair. Talvez seja a área da obediência. Ó pastor, eu não consigo obedecer a Deus. Eu sou fiel a Deus, eu sou um dizimista, eu busco a santificação, mas tudo que eu vou fazer eu não tenho a direção de Deus. O meu problema está sendo a obediência numa situação aí. Se o seu pilar é o pilar da obediência, eu quero ungir você agora.